Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje traremos um Drops de Direito Constitucional. Então teremos um vídeo rápido explorando o artigo 5º da Constituição, mais precisamente o seu inciso 25, que trata por ali da requisição administrativa, que é uma das formas de intervenção na propriedade por parte do Estado. Antes de começar, apenas um recadinho. Eu estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Lembrando que por lá terá acesso a alguns vídeos exclusivos e também aos nossos mapas mentais. Por exemplo, nesta semana, publicamos uma aula de ato administrativo e também uma parte do artigo 5º da Constituição envolvendo dos incisos 22 ao inciso 31. Por ali falamos de desapropriação, requisição administrativa, direito de herança, inventos industriais, enfim, toda a temática que aparece nas provas de direito constitucional. Então, semanalmente estamos subindo vídeos por lá. Beleza? Recados dados, merchandise realizado, vamos agora ao conteúdo. Primeira questão, olha só, caiu no TRE do Pará, Tribunal Regional Eleitoral, e teve como organizadora a banca IBFC. Portanto, se você está se preparando para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral, esta é uma questão que pode aparecer na sua prova. Vamos lá. O Instituto da Requisição tem previsão constitucional e pode ser definido como uma das modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Temos 4 lacunas por aqui. Você precisará preencher com uma das alternativas abaixo. Pausem o vídeo e na sequência voltaremos com uma explicação e posteriormente com o gabarito. Vamos lá. Pessoal, para que você entenda este assunto, a aula completa, como eu disse, está disponível aos membros. Mas por lá tratamos do direito de propriedade. Analisamos do inciso 22 ao inciso 31 da nossa Constituição. O inciso 22 diz que, como regra, a propriedade é garantida, porém ela precisa atender à função social. Se eventualmente não atender essa função social, o Estado poderá intervir na propriedade do particular. Então, de modo excepcional, o direito de propriedade ele será relativizado. Ou seja, existem os casos em que o Estado intervém na propriedade do particular. Basicamente, pensando no artigo 5º da Constituição, temos 2 possibilidades de intervenção. A primeira envolve a desapropriação, tratamos de forma completa por lá, e temos agora o objeto da nossa questão, que envolve a requisição administrativa. Quando falamos de requisição, você encontra esta passagem no artigo 5º, inciso 25. Galera, requisição é aquela intervenção do Estado na sua propriedade, portanto é o Estado utilizando a propriedade particular, certo? Em casos bem específicos e pontuais, em caso de iminente perigo público. Então perceba que o Estado por aqui precisa, para utilizar a sua propriedade, demonstrar que estamos diante de um caso de iminente perigo público. 2 exemplos bem tradicionais. Primeiro deles, o policial está perseguindo um criminoso. A viatura da polícia dele simplesmente deixa de funcionar. Ele olha para o seu lado e percebe você com o seu carro. O que ele faz? Ele vai fazer uma requisição administrativa do seu veículo. Ou seja, ele utilizará a propriedade particular, no caso o seu veículo, porque está diante de um caso de iminente perigo público. Se ele não fizer isso, o ladrão, o criminoso, ele acabará fugindo, certo? Essa é a ideia por aqui. Bom, talvez você esteja se perguntando se isso garante uma indenização ou não. Veja só, a indenização em caso de requisição administrativa, ela é uma possibilidade, ou seja, não é sempre que ocorrerá. Então temos aqui, registrando a indenização
é sim possível, mas cuidado, ela ocorrerá de forma posterior, de forma ulterior, tá? Posteriormente, e apenas se houver dano. Portanto, se aquele camarada, se o policial devolveu o seu veículo sem nenhum dano, sem nenhum amassado, não teremos a indenização neste caso, certo? Então tomem cuidado com isso. Um segundo exemplo ocorreu durante a pandemia. Os hospitais, principalmente os hospitais particulares, que possuíam mais leitos de UTI, eles foram obrigados a ceder alguns leitos para a rede pública. Então veja só, temos o Estado utilizando a propriedade particular, o hospital particular, tá? Para atender um iminente perigo público, no caso, a situação pandêmica. Beleza? Então não esqueça isso. Requisição administrativa é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. O Estado está utilizando uma propriedade do particular por conta de um caso de iminente perigo público. A indenização nesta situação é possível, mas ela será de modo posterior. Ocorre ulteriormente, certo? Está condicionada à demonstração de dano. Se não houve dano, não iremos falar numa indenização também. Bacana? Tranquilo? Bom, com isso podemos voltar à nossa questão. Bora lá. A questão traz o Instituto da Requisição Administrativa. O artigo 5º, no inciso 25, nos diz que em casos de iminente perigo público, então este primeiro preenchimento precisa ser iminente perigo público. Podemos riscar a letra A letra C também não pode ser, e ficamos com a letra B, que traz iminente perigo público, e a letra D, de dado. Vamos avançar para a segunda lacuna. A autoridade competente poderá, espaço, de propriedade. Ela poderá usar de propriedade particular. Com isso, já localizamos o gabarito, mas vamos seguindo por aqui. Poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização ulterior, de forma posterior. E essa indenização, ela só acontecerá se houver um dano, certo? Então, com isso, temos que o gabarito é letra B, de bola. A indenização não é prévia, pessoal. Falamos numa indenização prévia, como diz a letra D, em casos de desapropriação. Vamos ver agora a nossa segunda questão. Eu até deixei o mapa mental, mas não precisa, né? Na explicação, já matamos o conteúdo. Questão de número 2 está com a numeração incorreta, é número 2, da Sebrasp, nos diz o seguinte: acerca do direito de propriedade, julgue o item a seguir à luz das disposições da Constituição Federal. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ainda que essa utilização não acarrete danos. 5 segundos e já voltamos. Novamente estamos falando de intervenção do Estado na propriedade particular. E mais precisamente ainda, estamos abordando esta temática da requisição administrativa. E como sabemos isso? Justamente identificando esta parte aqui, em caso de iminente perigo público, que é o que a questão traz, iminente perigo público. Falamos que no caso de requisição administrativa, o Estado estará utilizando a propriedade do particular nestas situações de iminente perigo público, sendo eventualmente, assegurada a indenização de modo posterior se um dano for comprovado, se houver um dano, certo? Vamos observar agora se o item está certo ou errado. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá fazer uso de propriedade particular. Maravilha, até aqui o item está perfeito. Assegurado ao proprietário indenização ulterior. Maravilha, vimos nesta parte. Então até aqui também temos a correção do item, ainda que essa utilização não acarrete danos.
Opa, opa, opa. Se a utilização da propriedade particular não acarretar danos, não falaremos numa indenização. A indenização só ocorrerá se houver dano. Se houver dano, tá? E lembrando que a indenização será ulterior. Maravilha? Então, este trecho final tornou o item incorreto. Questão errada, portanto. Bom, pessoal, então é isso. Assim revisitamos a temática da requisição administrativa e resolvemos 2 questões de prova. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Agradeço pela companhia, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!